noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a mais essa quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos a dezembro! Que maravilha! Chegamos ao último mês do nosso ano. Sejam todos bem-vindos então a dezembro também. Olha que maravilha, a gente cumprindo aí mais uma meta, a gente chegando a mais um objetivo, que é sempre importante nas nossas vidas, a gente cumprir objetivos, a gente bater metas. E não estou falando nada de profissionalmente, estou falando de coisa... Quando a gente fala em meta, às vezes parece que é uma coisa meio objetivos profissionais. Não, são objetivos de vida mesmo. Coisas que a gente precisa fazer para adquirir nossa felicidade, nossa tranquilidade, nossa paz, nossa segurança. Olha que importante que é a gente sempre pensar em cumprir as nossas metas, atingir nossos objetivos. Quando eu falo de cães, eu sempre falo disso. Da gente permitir, boa noite Elizabeth, a gente permitir que os nossos cães consigam atingir objetivos, cumprir metas, que eles consigam realizar alguma coisa, alcançar um patamar aí, chegar em uma solução para os problemas que a gente apresenta para eles. Olha o que eu falei também, uma solução que a gente apresenta para eles. É o nosso objetivo, né? Propor essas dificuldades, esses desafios para que nossos cães possam também evoluir, atingir esses objetivos e, consequentemente, serem mais satisfeitos, mais realizados. Hoje eu vou começar dando um exemplo, um detalhe. Não, vou falar uma história primeiro, aí depois eu dou um exemplo. A história que eu quero contar é sobre o Beto, de antigamente, com cães. Eu lembro de uma situação, provavelmente existiram outras, mas eu não me lembro agora e também não separei essa para contar para vocês. Separei para vocês para contar essa específica sobre o Scooby, que é o cão dos meus primos, que eles tinham, era um beagle maravilhoso, super cheio de energia lá, que a gente nem sabia o que fazer na época com os cães e principalmente com o Scooby. E um belo dia, o Scooby escapou ou fugiu, como as pessoas podem imaginar também, a gente acaba dizendo esse cachorro é fujão, nem sei se existe esse termo. Ele escapou a hora que abriu a porta e saiu para fora da vila. Era uma vila que tinha um portão, estava tudo aberto. E ele, lindamente maravilhoso, viu o horizonte à sua frente e partiu em busca da sua jornada pessoal. E eu fui atrás dele, porque fui eu, besta, que abriu a porta e ele saiu correndo. Era sempre costume abrir a porta e já ficar abaixado ali, ó, para evitar o Scooby de passar, porque ele ficava com o focinho na porta a hora que você abria. E ele era forte, mas foi vacilo meu. Enfim. Aí eu fui atrás do Scooby. Quando eu desci correndo atrás dele, ele tinha feito a curva. A hora que eu fiz a curva, ele tinha parado para poder cheirar uma pessoa que estava ali. E aí eu peguei e falei, Scooby, Scooby. Aí ele chegou e deitou. Ele deitou no chão e virou a barriga para cima. E nesse momento, eu sei disso que eu fiz naquela hora, eu agarrei ele, mas com tanta força, eu prensei ele no chão. Eu lembro que eu já contei essa história, porque naquele momento o Scooby me mordeu. A hora que eu apertei ele ali no chão de desespero, ele pegou e virou o focinho, a boca, para me morder aqui. Mas eu machuquei ele. Isso é fato. Eu não tenho nem dúvida da pressão que eu fiz ali, eu causei algum machucado nele. Pode ser até que ele tenha sentido pouco, isso não é o que vem ao caso. Mas a intenção com que eu fiz foi justamente travar ele ali, realmente impedir que ele fugisse ou que ele saísse correndo. E como eu estava naquele estado de excitação, de ansiedade, de preocupação, de medo, eu exagerei na força que eu apliquei ali no Scooby. Não lembro de ter consequências, tal, mas enfim, essa é uma coisa que me marcou, tanto que estou contando aqui para vocês. Isso deve fazer mais de 20 anos, essa situação com o Scooby, e eu ainda lembro dela e quis trazer para vocês que eu provavelmente em algum momento já machuquei cães. Já bati em cães. Eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos nessa, porém, hoje eu já sou uma pessoa que entende de forma diferente e sabe exatamente o que fazer e como fazer. Vamos pensar a seguinte situação. Você tem um chuveiro. Não, é um chuveiro. Você tem um chuveiro em casa que começa a pingar. Não importa o quanto você feche ele, ele continua pingando. Aí qual a solução que você resolve tomar? Eu vou não usar mais aquele chuveiro. Eu desligo o registro que está funcionando e pronto. Ou seja, eu resolvi o problema ou eu simplesmente permiti que aquilo parasse de me incomodar. Porque me incomodava enquanto ele pingava. A partir do momento que eu resolvi essa situação, que ele não pinga mais,
Será que eu resolvi o problema do chuveiro? Ou eu só resolvi uma coisa que estava me incomodando e que agora ela não acontece mais? Essa é uma analogia que eu acho legal a gente fazer para toda a nossa história aí com cães, para quem tem cães, para quem não tem cães, para que a gente sempre pense dessa forma. Será que eu resolvi o meu problema? Ou será que eu resolvi o problema do cachorro? Nesse caso, o problema do chuveiro. Então sejam todos muito bem-vindos aí. A Nico mandou até um sinalzinho aqui maravilhoso. Deixa eu colocar aqui embaixo. Hoje a nossa live é sobre o tema Por que ainda batemos nos cães? Eu já comecei contando uma situação aqui minha pessoal. Eu vou colocar aqui a pergunta que eu fiz nos stories para a galera toda. E quem quiser responder ela já aqui, já pode responder, de preferência aqui na interrogação, para que eu possa depois ler a sua resposta, discutir sobre isso, comentar sobre isso. É sempre legal a gente trocar essa ideia. A pergunta é: que formas você conhece de corrigir comportamentos? E aí vamos falar de cães, né? Sempre falemos de cães. Enquanto isso vai acontecendo, eu vou começar aqui a nossa live com as enquetes que eu fiz aqui no Instagram. A primeira era: você acha que, às vezes, o cão precisa apanhar? Essa é uma questão que foi justamente a questão que me fez fazer esse tema, de escolher esse tema para trazer para vocês, foi a gente refletir sobre: será que, às vezes, o cão precisa realmente apanhar? Essa situação ela aconteceu, até mais uma historinha, né? Hoje eu tô cheio de historinhas porque esse tema ele é bem delicado, eu não quero ser impositivo, eu não quero parecer aqui o dono da verdade, mas eu quero que vocês tenham uma visão um pouco mais ampla com relação a bater em cães. E eu conversando com uma das pessoas aí que tem cães, ela até falou comigo que o cão gostava de fuçar ali na grama, na terra, no jardim da pessoa, e ele ia e destruía tudo que tinha lá, as plantações, as ervas, tudo que tinha, o cão entrava e detonava. E aí eu dei algumas orientações para a pessoa de como ela deveria proceder para evitar que o cão fizesse aquilo, para suprir essas necessidades que o cão estava apresentando naquele momento. Enfim, a pessoa não fez, não quis fazer nada diferente, e aí um belo dia ela chegou e falou para mim: eu bati nele e resolveu. Eu bati nele e agora quando ele me vê, ele sai de perto da horta, do jardim, eu não lembro se era horta ou jardim, enfim. Então a pessoa, na cabeça da pessoa, assim, realmente, às vezes o cão precisa apanhar. Não existe outra solução senão bater no cão. Se a gente imaginar que quando a gente traz um cão para casa, é para ele fazer parte da nossa família e que principalmente ele é um ser de outra espécie, que encara o mundo de outra forma, que entende as coisas de outra forma, que aprende de formas diferentes, não faz sentido a gente aplicar uma punição, no caso bater no cão, para ajudar ele a entender o mundo. Sendo que o objetivo é completamente o contrário, é a gente fazer com que o cão consiga atingir os objetivos, consiga realizar as coisas. É isso que vai fazer com que a vida do cão seja cada vez mais satisfatória para ele, mais plena. Ele tenha disposição para viver, para curtir, para aprender coisas novas. A partir do momento que você aplica uma punição ou uma bronca ou bate no cão, você está evitando que o cão consiga atingir o objetivo e entender o que precisa ser feito. Então não existe essa de que às vezes o cão precisa apanhar. Não faz sentido a gente achar que a única forma de se resolver uma situação, de ensinar alguma coisa, de corrigir um problema, é batendo no cão. Isso que a gente está fazendo é justamente aquela situação do chuveiro. Eu estou resolvendo talvez uma coisa aos meus olhos. Que é exatamente o que a pessoa disse. Ela falou: agora quando eu estou próximo, quando eu apareço, o cão sai de perto, não chega perto do jardim, não faz nada de errado. Mas será que esse problema foi resolvido? Então não. A resposta é, depois de toda essa intersecção que eu fiz aqui, a resposta é não. O cão não precisa apanhar. Às vezes, nem nunca. Não faz sentido a gente aplicar esse tipo de castigo num cão, sendo que a nossa responsabilidade é ensinar o cão o que ele deve sim fazer. E vão colocando as opiniões de vocês também aí, é lógico, pelo amor de Deus. Podem ficar à vontade, esse tema é super polêmico e tudo que vocês disserem será
avaliado e será considerado aqui por mim, dando a minha visão sobre isso. O que você considera agressão ao cão? Aí eu coloquei 3 coisas aqui, embora sempre existem mais. Eu coloquei: bater no cão é uma agressão? Xingar o cão é uma agressão? Prender o cão é uma agressão? Sim, pronto. Acabou a história, vamos pro próximo. É óbvio que tudo isso que a gente faz é uma agressão ao cão. E cada cão vai perceber isso de uma forma, vai sentir isso de uma forma. Tanto tem relação com a forma como você aplica esse tipo de agressão, a forma como você bate, a forma como você xinga e a forma como você prende esse cão. E o contexto onde isso está inserido, o porquê você fez isso, ou o que estava acontecendo, o que o cão precisava fazer e estava fazendo e você aplicou essa agressão nele. Isso tudo são as variáveis que vão aumentar a dificuldade do cão ou piorar a consequência em relação a essa agressão que foi feita. Então vamos pensar aqui, ó, no bater. Quando a gente fala de bater no cão, e aí você pensa em bater num pincher, que para quem não conhece é um cachorrinho bem pequenininho. Imagina um cachorro pequenininho, pode ser até um filhote, vai, se você quiser. E aí você imagina você bater num cãozinho desse tamanho. Provavelmente a força aplicada ali, ela vai ser sentida muito mais do que se fosse um cão maior. Principalmente se for um cão mais forte, um cão de raça grande, musculoso. A chance desse cão sentir isso de uma forma diferente é maior. Porém, sempre será uma agressão. Independente de como o cão tem as consequências daquilo fisicamente falando, se ele sente dor ou não, você estará agredindo o seu cão, estará aplicando uma punição ali que vai ser reverberada ali pelo conhecimento do seu cão, pela forma como isso aconteceu, de formas diferentes por cães. Mas sim, sempre será. Xingar o cão. Bater acho que é mais simples, né? Quando se fala de bater, na hora já vem na sua cabeça e fala, nossa, bater é agressão ao cão. Agora quando a gente xinga, e quando eu falo xingar, não é nem necessariamente usar palavrões, mesmo porque os cães não entendem as palavras que a gente diz se a gente não ensinar. Mas quando você xinga, você utiliza um tom de voz mais agressivo, mais alto, mais impositivo, como se você estivesse gritando. Isso é uma agressão para o cão? Sem dúvida nenhuma. Principalmente por ele não entender o que você está dizendo. E ele sim ler o seu corpo. Se você pensa em xingar o cão, e às vezes não é nem diretamente, olha que interessante isso. Como ele lê muito a nossa linguagem corporal, muitas pessoas dizem, não, mas eu não dou bronca no meu cão. Aí eu pergunto, o que você faz quando o cão, por exemplo, ele faz um cocô no meio da sala? Ah, eu viro pro lado e xingo. E reclamo, mas eu não falo pra ele, eu não vou direto pra ele. O cão entendeu toda aquela emoção que o seu corpo passou naquela situação. É isso que é interessante, é importante a gente entender. Que independente se você direcionar esse xingamento para o cão, esse insulto para o cão, essa bronca para o cão, ou você jogar para o céu, jogar essa reclamação para o céu, a sua intenção, ela sempre será a mesma para o cão. E será percebida da mesma forma. Então é interessante e importante a gente ficar com essa informação aí na cabeça. Que xingou, reclamou, deu bronca, é sentido para o cão da mesma forma, porque o nosso corpo está dizendo para ele o que a gente está sentindo naquela hora. Se você não vê necessidade de gritar, de reclamar, maravilha. Aí o seu cão vai sentir que você está tranquilo. Agora, a partir do momento que você já sentiu raiva, você já ficou com ódio, já ficou brava, provavelmente isso já está refletindo no seu cão, ele já entendeu o que está acontecendo e que aquela situação gera aquele tipo de emoção em você. É uma coisa que ele não vai querer buscar. Então sim, xingar também é uma agressão, sempre será em qualquer aspecto. Prender o cão. Muitas pessoas podem entender e falar, não, mas eu só botei a coleira nele e deixei ele preso ali, para que ele não pudesse ter acesso mais ao que ele estava fazendo, ou estragar o que ele estava estragando. Imagina na cabeça do cão, essa é uma ótica que a gente sempre precisa aplicar na nossa rotina com cães, é se colocar no lugar do cão. Imagina que ele estava fazendo alguma coisa porque ele necessitava de fazer aquilo, ou porque ele entendeu que era daquela forma que precisava ser feito dentro daquele contexto, dentro da rotina que você tem com ele. E aí você pegou e impediu o acesso dele, ou seja, ele ficou restringido. Ele não conseguia mais realizar aquela ação que ele precisava fazer naquele momento. E além disso,
ele ficou com o espaço restrito, ele não consegue se movimentar, ele tenta se movimentar, ele toma um tranco aqui no pescoço. Isso eu estou falando quando coloca uma coleira. Agora imagina você fechar o cão em um ambiente, você colocar ele numa grade, dentro de uma sala e fechar a porta. Olha como você causa no cão uma situação mais difícil ainda para ele. Se ele estava com uma dificuldade ali, precisando resolver uma situação, atender uma necessidade dele, estava necessitado de alguma coisa, e você impediu completamente até que ele tivesse acesso a isso, e colocou ele dentro de uma situação onde ele estava preso, olha como você aumentou a dificuldade do seu cão dentro daquele contexto. As chances de depois disso o seu cão precisar fazer mais coisas para poder atender essa necessidade, suprir essa necessidade dele é muito maior. Você vai causar muito mais um trauma emocional e psicológico no cão quando você prende ele. Prender o cão quando ele precisa ter acesso a alguma coisa é uma das piores coisas que pode acontecer. Porque bater, a gente acabou de entender que bater depende do cão, até vai sentir um pouco, a sentir menos. É agressão da mesma forma. Quando você xinga, às vezes você xinga para o céu, você xinga para o chão, vai ser percebido para o cão de alguma forma. Agora, quando você aplica diretamente, você transforma a emoção do seu cão ali, é uma das piores situações. Então, quando a gente fala de prender o cão, independente se você prende ele na corrente, se você tranca ele dentro da porta, se você bota uma madeira, se você bota uma gradinha ali, você está atingindo o psicológico do seu cão. Então, tome cuidado e é muito mais agressivo do que qualquer outro tipo de agressão. Enfim, seguimos aqui. Ó. Boa noite a quem está chegando. Agora é a hora dessa pergunta que eu coloquei aqui. Ó. Que formas você conhece de corrigir comportamentos? Antes de eu pegar aqui as respostas de vocês e dar também a minha opinião, é importante que a gente entenda que quando a gente fala de corrigir comportamentos, é porque o comportamento já existe. Ele já se instaurou ali, ele já apareceu, o seu cão já precisou fazer isso por qualquer que seja o motivo. E quando eu falo qualquer é porque não interfere. Não faz diferença qual é o comportamento que o seu cão está apresentando. Ele precisou fazer aquilo, ele aprendeu a fazer aquilo, ele sabe que aquilo é a forma correta de realizar aquela ação naquele contexto. Então é importante que a gente entenda que já existe. E esse não é o objetivo quando a gente traz um cão para casa. Seja ele filhote, seja ele adulto, seja ele idoso. Seja ele já tendo um histórico grande ou não. O nosso objetivo é permitir que ele tenha acesso às mais variadas experiências de uma forma boa. Com que os objetivos sejam atingidos, que sejam bons para ele e para nós. Somos nós que guiamos essa relação e essa situação com os nossos cães. Então, quando a gente fala de corrigir comportamento, é porque em algum momento a gente já errou. Em alguma situação a gente já deixou de fazer algo para o nosso cão. Ele precisou tomar decisões sem o seu auxílio, sem o seu suporte. Então a gente está falando aqui que forma você conhece de corrigir. Então corrigir já está errado. Já começamos errado. Vamos ver aqui as respostas de vocês. Eu vou botar aqui, ó. Eu tô rindo, mas é para chorar, né? Que forma você conhece de corrigir comportamentos? A resposta foi: meu pai acha o máximo arremessar chinelos nos cães. Eu preciso também de um tempo para refletir sobre isso. Porque uma coisa é esse achar o máximo. Será que acha legal? Vou atacar um chinelo, vou rir, toma esse chinelo aí para aprender. Ou será que achar o máximo da situação de se acha o máximo? Fala, ó, olha como eu resolvi o problema atacando esse chinelo no meu cão. E se você pensar que atacar o chinelo é uma coisa que está acontecendo à distância. Se você pensar que atacar o chinelo é uma coisa que a pessoa não quis se dispor a ir até o cão para poder ajudá-lo, para poder ensiná-lo, apresentar uma nova realidade para ele, a pessoa simplesmente no conforto ali do seu lar, ela pegou o chinelo, a primeira coisa que tinha na mão, a gente está falando de chinelo aqui, e pof! Será que isso é uma forma de corrigir um comportamento? Ou a gente vai fazer com que o comportamento deixe de existir na nossa presença? Essa é uma questão que a gente precisa levantar e sempre que a gente for falar de comportamentos de cães, a gente entender se o que a gente está apresentando e oferecendo para o cão é algo que só será realizado quando nós estamos próximos, quando tem a nossa presença. E isso eu também estou incluindo as coisas boas.
as recompensas que a gente dá para os cães, as brincadeiras que a gente faz, será que ele só consegue atingir objetivos se a gente está participando? Se a gente está conduzindo as relações? E quando a gente fala de corrigir comportamento, será que ele só vai parar de fazer isso quando ele te vê? Então imagina essa situação. Arremessar o chinelo. Então vamos imaginar que o cão está comendo uma planta. Ele tem essa necessidade, ele aprendeu que é dessa forma e isso resolveu um problema para o cão. Por isso que ele continua repetindo. Lembra que ele sempre que ele atinge um objetivo, que ele consegue atingir o êxito ou uma recompensa, ele continuará fazendo isso. Porque é uma coisa que satisfaz ele por qualquer que seja o motivo, tá? Então existe essa situação. E aí o cão começou a comer a planta. E aí, puf, toma-lhe chinelo. Aí ele saiu fora. Aí ele pegou, foi comer a planta. Aí, puf, toma-lhe chinelo. Isso eu tô falando que é só um chinelo, não tem nada, nenhuma palavra junto. É só uma coisa que voa e paf, acerta no cão. Aí ele vem comer de novo, aí ele vê que é você que tá atacando esse chinelo. Aí ele vê o chinelo vindo, aí ele já sai antes. Assim que você arma, ele, opa, saiu fora. Aí ele vem comer a planta, quando ele vê que você tá lá, ele, opa, sai fora. Aí ele parou de comer a planta. Toda hora que você tá ali, você nunca mais viu o seu cão comendo planta. Aí, quando você não está, o seu cão vai lá, tenta comer a planta porque é uma necessidade que você não supriu ainda. Aí ele come e fala, opa, agora deu. A glória a Deus, agora deu. E aí ele entende que na sua ausência, aquela planta deve ser comida. Pode ser comida. Isso eu tô falando de planta, de uma situação, mas imagina para qualquer outro contexto aí, uma coisa que acontece na sua presença. Então, quando você arremessa um chinelo no cão, você está causando uma outra situação que eu vou falar agora há pouquinho, por isso que eu não vou entrar aqui, mas não corrige o comportamento. O comportamento para de acontecer na sua presença. Quando o cão precisar fazer aquilo na sua ausência e conseguir, ele vai continuar fazendo na sua ausência. Beleza. Vamos seguir aqui, ver, digam se faz sentido isso para vocês ou não. Tem que atacar chinelo mesmo? É a única forma de resolver esse problema e é maravilhoso? Acho o máximo atacar o chinelo no cão e ele sair correndo? Ah, nossa, é a minha opinião que eu vou dar aqui agora. Que forma eu conheço de corrigir comportamentos? E aí o Beto de antigamente colocou aqui, ó, dar tranco na coleira. A gente puxar o cão na coleira. Então imagina, isso funciona lógico para quando você está com a coleira, quando você está com o cão, a maioria das vezes na rua, e aí o seu cão começa a puxar. Ele começa a puxar a coleira, ou seja, tensionar ela para poder caminhar. Aí você pega e dá um tranco na coleira. Ou ele começa a latir na rua, aí você dá um tranco na coleira. Ou ele para fazer um cocô ou um xixi onde você não quer que ele faça, aí você puxa a coleira. O que a gente está fazendo? Se a gente for imaginar da mesma forma do chinelo, a gente está criando uma relação muito negativa com a coleira, com aquele objeto, aquele acessório. E toda vez que o seu cão ver aquele acessório ou tiver que usá-lo, já vai gerar essas emoções, já vai colocar o seu cão no nível de estresse maior, de ansiedade, de apreensão. Isso não vai fazer com que ele pare de realizar essas situações. Imagina que a gente está falando lá do chinelo. O cão vê o chinelo, que você já atacou nele várias vezes, e aí quando ele vê, ele sai fora, ele consegue escapar dessa situação. Agora imagina a coleira, ela vem, ela encaixa nele. Só que ele não consegue escapar dessa coleira. Então ele vai continuar realizando as ações, porque ela já está ali, e é uma coisa que ele precisa fazer. Então você dá tranco na coleira, você só vai machucar o seu cão. Independente se vai machucar muito ou se vai machucar pouco. É uma agressão para o seu cão. Você não está ajudando ele a decidir ou tomar as decisões ou resolver as situações que ele apresenta ali, que ele precisa resolver. Você só está aplicando uma agressão, uma força desnecessária ali para ele, para tentar corrigir esse comportamento. Por isso que eu coloquei como uma das situações, uma forma de corrigir comportamento. E aí você pega e puxa, o cão naquele momento ele para e fala, opa, nossa, deu aquele tranco de novo. Aí vai passar um tempo e vai precisar de novo, ele vai fazer de novo. E aí você vai dar o tranco de novo. Vai virar um ciclo vicioso, até o ponto que o seu cão vai entender que aquele tranco, ele precisa acontecer. Ou seja, faz parte do contexto do passeio, da rotina de passeio que você criou com o seu cão, ele levar tranco. Que é a mesma coisa quando o cão puxa. Quando o cão puxa, ele tá com a pressão no pescoço o tempo inteiro. Tá fazendo bem para ele? Não. Mas ele acostumou. Mas ele entendeu que é daquela forma que ele precisa passear.
Se não for assim, ele não consegue passear. Você ficar dando tranco no seu cão vai fazer ele entender que é só daquela forma que precisa acontecer. É ruim? É ruim. Mas caramba, se é só isso, se é só dessa forma que acontece, tô aqui já, tô na rua, vamos deixar acontecer. Isso eu tô passando para a visão do cão. Espera aí que o pessoal colocou aqui algumas informações. Espera aí. A pior coisa que existe é atacar chinelo. Seja em quem for. Eu não lembro de ter tomado chinelada. Mas realmente, estamos falando de cães. Mas se a gente passar isso para a realidade nossa, humana, a gente vai entender também que não é legal. Não é interessante. E aí você pode imaginar, mas de que outra forma eu posso fazer isso? Vamos entender. Eu quero levantar uma outra questão, então, já que estou falando aqui de como resolver, corrigir comportamentos. Eu gosto que vocês entendam que existem vários métodos para ensinar coisas para os cães, para modificar comportamentos, para corrigir algum comportamento que o cão apresente. Existem aquelas formas que são as formas mais que hoje a gente entende como positivas, o adestramento positivo. Tem aquelas formas mais punitivas e também existem as formas, eu ia falar mescladas, as formas mistas, que utilizam tanto as punições quanto ao lado positivo, as recompensas. É importante que a gente entenda que todos esses métodos eles servem para atingir um objetivo. Mas qual desses métodos é aquele que você quer para o relacionamento com o seu cão? Que tipo de relacionamento você pretende ter com o seu cão ou você já tem com o seu cão? É um método que vai ajudar o seu cão a ter mais benefícios? Ou é um método que vai levar o seu cão a ter cada vez mais punições? Ou seja, malefícios. É isso que a gente precisa pensar. Existem essas situações? Existem. Eu não sou o cara que vou chegar aqui e falar, não resolve o problema do comportamento tal X você aplicar punição com o cão. Tanto ele resolve que ele foi disseminado aí por tantos e tantos anos. Até hoje, conversando com as pessoas, tem pessoas que ainda punem os cães. Só que será que você corrigiu o comportamento? Ou você só impediu que o comportamento aparecesse naquele momento, dentro daquele contexto? Sem dúvida nenhuma, é isso, é essa segunda opção. Você impede que o comportamento aconteça dentro daquele contexto. Imagina você colocar, aí já vou colocar numa situação um pouco mais pesada. Você coloca um enforcador no cão. E aí quando o cão começa a puxar demais, além de você puxar e enforcar o cão, você levanta. Ou seja, o cão sai do chão, já vi isso acontecer, por isso estou falando. O cão sai do chão e fica pendurado pelo pescoço para parar de fazer aquilo. Aí você põe ele no chão de novo, beleza, tá resolvido o problema. Toda vez que o cão tiver com aquele enforcador, ele vai estar com medo de fazer qualquer coisa, porque ele não quer mais que aquilo aconteça. Porém, ele precisa fazer algumas coisas, ele tem umas necessidades, só que ele vai deixar de atender essas necessidades porque ele sabe o quanto ele vai sofrer tentando atender essas necessidades. Seria muito mais óbvio para a gente permitir que o cão consiga atender essas necessidades, a gente oferecer essas necessidades para que o cão obtenha benefícios, recompensas, que ele atinja objetivos, tenha prazer. Não faz sentido a gente sair com o cão para qualquer lugar que seja e ele ficar apático, ele não querer fazer nada por medo do que acontece e das consequências que aquele objeto traz para ele. Isso eu falei só do enforcador. A gente pode transferir isso para todo e qualquer objeto que você cause alguma coisa que traga punição para o seu cão, que seja aversivo ao seu cão. Será a mesma consequência que seu cão terá. Vamos seguir com as enquetes aqui, galera. Peraí, muita pessoa escreveu aqui, cuidado para não perder aqui o seu comentário. É legal o seu comentário ficar aqui na interrogação para eu não perder. Seguindo, o cão aprende quando batemos nele? E eu acabei de levantar aqui uma questão sobre métodos de adestramento, de ensinamento para o cão. Então a resposta para isso é sim. O cão vai aprender quando você bater nele. Agora o que ele vai aprender? É esse o objetivo que você espera para o seu cão? É isso que você pretende levar para o relacionamento com ele? É esse o objetivo de você ter dado essa punição quando você bate nele? Então ele vai aprender alguma coisa sim. Principalmente, e na maioria das vezes, ele vai aprender que a sua presença causa um mal para ele. E isso pode acontecer, ainda mais se você não trabalha
com esse método, se você só aplica aleatoriamente quando você está brava, quando você perdeu a paciência, aí o seu cão vai começar a perder a confiança em você. Porque a qualquer momento você pode vir e aplicar uma punição e bater nele. Então ele está aprendendo isso. E isso ele está sem dúvida, de que a sua presença pode em algum momento causar um mal para ele. Então lógico que o cão aprende alguma coisa quando você bate nele. Essa história de, não vai aprender nada. Vai. Lógico que vai. Todas as experiências ruins que a gente tem também ensinam alguma coisa pra gente. Agora, o que ela ensinou é o que é o mais importante. Qual a consequência de bater no cão? Aí estamos falando de o pós, né? Falando do que a gente estava comentando aqui. As consequências são aprendizado, respeito. Eu coloquei só essas duas opções aqui pra gente falar, mas vou falar de outras também. A consequência da gente bater no cão, será que causa aprendizado no cão? Como eu falei agora nessa última questão, sim, existe um aprendizado. O cão vai entender da forma dele o que aquela punição, o que bater nele gerou, ou por que aquilo aconteceu, ou em qual contexto isso estava inserido. Lembra que você aplicar uma punição para o cão em uma determinada situação e uma situação completamente diferente, haverá consequências diferentes para o cão também. Então você entender que existe a consequência de aprendizado para o cão vai fazer com que você repense a forma como você aplica esse tipo de coisa no seu cão. O que você quer realmente que ele aprenda. Respeito. O que a gente entende por respeito? Será que a consequência da gente bater no nosso cão vai ter como consequência o cão nos respeitar? Ou será que o cão vai ter medo da gente? Será que ele vai ficar ansioso, estressado na nossa presença quando a gente aparece? Ou dentro daquele contexto onde a bronca, a punição, a batida aconteceu? Então essa é uma das grandes consequências de quando a gente bate no nosso cão. É a gente começar a colocar no nosso cão medo da nossa presença, da nossa participação, da nossa interação. Tem muita gente que fala que não, mas como eles gostam, como o cão gosta de mim, eu bato nele, mas ele sabe que é pro bem dele. Como ele vem aqui, como ele deixa eu dar carinho, como ele deixa eu pegar ele no colo, como ele deixa eu fazer o que eu quero com ele. Quer maior indicativo de que o cão tem medo? Quando você chama ele, ele vem? Porque se ele não vem, ele já sabe o que pode acontecer. Que relacionamento é esse que a gente está criando com o nosso cão? Um relacionamento onde ele precisa ter medo de você. Ele não pode confiar em você. Ele sabe que qualquer coisa que possa acontecer diferente que ele tente fazer pode gerar uma batida, uma bronca, uma agressão. Não é esse tipo de relacionamento que a gente tem que ter com os nossos cães. Muito mais nos dias de hoje. Se fosse antigamente, eu até entenderia. Não tínhamos acesso a isso, as pessoas eram leigas na criação de cães. Elas usavam de punição para justamente os cães pararem de fazer determinadas coisas na presença dessas pessoas. Então isso foi se perpetuando. Agora que temos acesso às informações, que temos estudos, que melhoramos o tratamento com os cães, não faz sentido a gente continuar utilizando métodos das cavernas, né? E nem falando mal dos homens das cavernas, mas que são coisas muito antigas, que não cabem dentro da nossa realidade mais. Bom, essa é a minha opinião. Então a consequência de bater no cão vai gerar um aprendizado nele, mas vai gerar medo. Ele vai ficar com medo do que pode acontecer a qualquer momento. Aí a gente pode falar dos métodos de adestramento que utilizam a punição. Eles utilizam a punição de uma forma planejada. Não que isso seja bom, não estou falando isso, mas a punição ela acontece sempre da mesma forma, com a mesma intensidade, no mesmo momento, para que o cão entenda exatamente que aquele contexto ele precisa agir de outra forma. Ou seja, é a mesma coisa que a gente estava falando aqui do atacar o chinelo. Ele entendeu e aprendeu que quando existe a planta, o chinelo e a pessoa, eita, é melhor eu sair fora daqui. Mas se ele está voltando ali, será que a gente não tem que olhar isso de uma outra forma? A gente não está resolvendo o problema. A gente não está corrigindo o comportamento. A gente está impedindo que ele aconteça na nossa presença. Vamos seguindo aqui, ó.
E acho que isso tem tudo a ver com o que eu vou falar agora também, que é bater no cão vai resolver o problema de comportamento? Aí eu vou pintar um outro cenário aqui pra gente. Imagina aquele cão que rói o pé da mesa. Vamos falar só do pé da mesa. Seja o pé de madeira, seja o pé de ferro, não importa. O cão tá ali no dia a dia dele, e aí ele tem algumas coisas que ele precisa fazer. Primeiro, se alimentar, óbvio. Segundo, fazer atividades, sem dúvida nenhuma. Terceiro, socializar, conhecer coisas, conhecer pessoas, conhecer outros animais. Falando do básico dos cães, precisa de higiene, precisa fazer as necessidades fisiológicas, precisa descansar. Agora, alguma coisa está faltando aí nessa rotina desse cão, e nem estou falando em questão de quantidade de tempo, de atividades, de coisas, mas de qualidade. E está faltando alguma coisa para esse cão. Esse cão começa a ter o seu nível de estresse cada vez mais elevado. Lembra que ele não consegue drenar esse estresse de uma forma onde ele consiga atingir objetivos, porque quando ele atinge os objetivos, a satisfação dele vai diminuindo esse estresse que ele está acumulando. Se ele não consegue fazer isso, ele não consegue descansar, tal, esse estresse vai ficar acumulado. Uma das formas de diminuir esse estresse é roer. O ato de mastigação, ele desestressa tanto nós como os cães. Para quem ainda tem dúvida disso, você pode imaginar como que a movimentação da mandíbula para a gente é uma forma de relaxamento, de diminuir o nosso nível de estresse. Quando a gente, tanto que a gente fala, agora eu vou entrar em outros detalhes que não são a minha praia, mas que é um fato a se observar. Quando a gente vê as pessoas que roem unha, que roem ponta de caneta, as pessoas que fumam, estão utilizando aqui toda essa região para fazer um trabalho muscular aqui, para fumar, isso tudo vai diminuindo o estresse, vai acalmando a pessoa. Então o cão, em algum momento, por algum motivo, ele precisa fazer isso. Esse cão específico, que é aquele cão que rói. Aí toda hora que ele precisa fazer isso, você vai catapimba. Tô falando de bater, mas vamos lembrar daquelas agressões que eu falei também, a agressão verbal de você xingar o seu cão, você prender, tirar o acesso dele daquela coisa. Então você pode tanto tirar ele, prender ele para ele não ter acesso àquilo que ele conhece, que vai relaxar ele, como você pode bater nele. E aí você bateu nele, pum, ele saiu dali de perto. Só que imagina, o que aconteceu com aquele estresse, com aquela necessidade que ele estava? Primeiro de tudo, não foi resolvido. Aquilo ainda está ali. Segundo de tudo, a chance de ter aumentado o nível de estresse, a dificuldade que você colocou para o seu cão, ele não sabia o que estava acontecendo ou o que viria a acontecer, é grande. Agora isso aí se repete. E aí toda vez que ele vai querer morder o pé da mesa, e você está perto ou ele te vê, ele já sai. Olha como o nível de ansiedade e estresse do seu cão aumenta. Ele precisa fazer aquilo, ele sabe que aquilo é o que resolve o problema que ele está apresentando internamente, a necessidade que ele tem naquele momento, só que ele, só de chegar perto daquilo, ele já aumenta o nível de ansiedade, ou seja, ele precisa mais ainda daquilo, e a gente impede que o cão tenha acesso. Então quando a gente bate no cão, a gente não resolve problema de comportamento nenhum. A gente não atende a necessidade. O que resolve o problema de comportamento de cão é atender a necessidade específica daquele cão. O motivo pelo qual ele está precisando fazer aquilo, ou ele aprendeu a fazer aquilo. É dessa forma que a gente vai resolver um problema que já existe. O ideal é que ele nem venha a existir, ou seja, por que meu cão está precisando roer um pé de uma cama? Está faltando coisa para ele aí, no dia a dia dele. Sem dúvida nenhuma está faltando. Isso para todo e qualquer comportamento. Quando o cão também late muito, está precisando de alguma outra coisa. Lembra que o ato de latir, onde é que está o latir aqui? Está nessa região. É uma coisa que relaxa, que diminui o estresse, a ansiedade do cão, a expectativa, né? Quando a gente fica muito expectativo, ansioso, ansiedade. É isso aí. É só assim que segue a nossa vida. Vamos para a pergunta. Vamos. A pergunta é: que formas você conhece de corrigir comportamentos? Vou puxar mais uma resposta aqui da galera. Esse é bonitinho, né? Porque do jeito que colocou aqui fica fofo, né? Um chocalho fazendo barulho. Olha que interessante a gente pensar que botar um chocalho fazendo barulho, a gente corrige um comportamento. Se a gente pensar nessa questão de tudo que a gente falou até agora, o que gera esse tipo de punição que a gente dá para o cão?
será que a gente corrige o comportamento fazendo um barulho? Acabei de falar sobre isso aqui, sobre as necessidades que o cão está naquele momento para realizar aquele comportamento. E aí a gente pega um chocalho para fazer barulho. E aí toda vez que o seu cão faz aquela situação, você pega o chocalho. A gente está falando de chocalho aqui, mas muitas pessoas atacam coisas no chão, né? Em vez de fazer um barulho. Ou tanto faz, é um barulho. Um barulho alto que assusta o cão. Ou seja, ele está ali, precisando atender aquela necessidade, conseguindo atender, e aí do nada vem um barulho muito alto. E o seu cão entende o seguinte. Vamos imaginar de novo lá o pé da mesa. O cão começa a roer ali, ó. Aí você, faz esse barulho com esse chocalho. E aí ele toma um susto. Aí ele vai lá de novo. Porque na cabeça dele aconteceu alguma coisa que ele não sabe o que é naquele momento. Se foi a primeira vez que você fez isso. Aí ele vai lá, começa a roer de novo, aí acontece de novo. O que vai acontecer na cabeça do cão? Vai acontecer que ele vai entender que aquele objeto que resolve o problema dele está piorando a situação dele. E ele não conhece outra forma ainda. Então ele sabia que aquilo ali resolvia um problema dele, atendia uma necessidade ali. Por isso que ele começou a roer. E aí, toda hora que ele vai naquele lugar, ele toma um susto muito grande. Ele pode parar de fazer aquilo. Só que ele precisa resolver esse problema dele. Atender essa necessidade que estava presente para que ele fizesse aquele comportamento. Então ele vai transferir isso para um outro lugar. Ele pode começar a roer outra coisa, ou ele pode começar a latir mais, ou ele pode começar a ficar mais agressivo, mais reativo a todo e qualquer barulho. Olha, o que a gente fez com o cão? Será que a gente fez uma coisa que a nossos olhos resolvia um problema nosso, que era parou de morder o pé da minha mesa? Ou será que a gente piorou um problema que o cão tem? E quando eu digo problema, não estou falando nem de comportamento. Uma coisa que está faltando. Ele tem um problema ali, ó. Um problema social, um problema alimentar, não importa qual seja esse problema. Um problema de energia, ou seja, está muito cansado, ou está com muita energia acumulada. Então a gente precisa resolver essas situações. Não vai corrigir o problema, vai corrigir aquela especificidade. Ele vai parar de roer aquele pé daquela cadeira, sempre que houver o barulho. Imagina que um dia, para quem não conseguiu entender ainda, se é que não está claro, imagina que o cão não conseguiu encontrar uma outra forma de suprir aquela necessidade. Dentro da casa ele não tinha acesso a mais nada que pudesse fazer as vezes desse pé de mesa. Um brinquedo para roer, ou uma atividade para ele pensar, ou um brinquedo de enriquecimento ambiental na hora da alimentação que vai trabalhar essa mandíbula bem legal por bastante tempo. Ele não consegue resolver isso de outra forma. Aí quando você não está em casa, quando não tem ninguém em casa, aí ele fica naquela de não sei o que fazer, e lembra, ou vê, ou se aproxima daquele lugar. E aí ele tenta mais uma vez. E aí ele tenta e não acontece nada. O que está acontecendo com esse cão? Ele está associando mais uma vez que em algum contexto, na sua presença, isso vai acontecer e faz mal para ele. Ele provavelmente vai continuar fazendo na sua ausência. Olha como a gente não corrige nada quando a gente aplica uma punição no cão. Na maioria das vezes a gente transfere esse problema para um outro quesito, para uma outra parte. É isso que a gente precisa entender com relação a essas punições. Agora, quando a gente fala desses chocalhos que fazem barulho, muitas vezes as pessoas começam a fazer esse tipo de coisa como armadilhas para o cão. Então, ao invés de eu ser a pessoa que ataca o chinelo, eu ser a pessoa que faz o barulho, eu ser a pessoa que falo, que grito com o meu cão, eu vou colocar uma armadilha ali. Que quando ele pegar e botar a boca naquele pé de mesa, esse objeto vai cair e assustar ele. Aí você continua assustando o cão, tirando ele daquele contexto, só que agora a sua participação não existe. Quando seu cão te ver, ele vai ficar feliz, ele não vai ter medo de você. Qual é o propósito disso? A gente saber. Isso, imagina que na cabeça da pessoa é mais ou menos isso. Enganei meu cão. Mas você está se enganando? Você sabe que é você que está dando essa punição para o seu cão. Independente de qual seja o motivo, é você que está sendo responsável por isso. Se o seu cão vai saber que é você ou não, indiferente. É a mesma coisa quando você começa a sair com um cão na rua e ele fica latindo para outros cães. Não é você que está causando esse problema. Então tá tudo bem? Ele latir para outros cães?
porque com você a relação tá legal? Que vida é essa que a gente está oferecendo para o cão? Bom, vou parar de filosofar um pouco sobre isso, vou prosseguir aqui, ó. Então vamos pensar que forma... Deixa eu ver se alguém colocou mais alguma situação diferente, que eu até puxo aqui as respostas de vocês. Ups, chocalho. Não, chocalho foi a que eu puxei agora. Então eu vou dar a minha opinião mais uma vez, que é que forma eu conheço de corrigir comportamentos. Dando petisco. Quando a gente dá petisco pro cão, ó que legal, Beto. Tô dando petisco pro cão, eu tô fazendo uma coisa boa para ele. Tô fazendo nada de errado para ele. Ó como eu estou corrigindo o problema dele, o comportamento, dando um petisco para ele. Aí eu vou falar da forma mais básica. É lógico que ela é muito mais complexa em alguns casos para isso, mas vamos pensar de uma forma mais básica. Imagina que o cão late. E aí quando ele late, você... Ai, caramba, toma esse petisco aqui para você parar de latir. Acho que eu não preciso nem continuar muito, porque acho que a gente já entendeu como é que funciona esse ciclo. Qual que é o ciclo dessa recompensa? O ciclo dessa recompensa é, vou latir, ele vai me dar a recompensa. O que vai acontecer? Todo aquele comportamento que o cão obtém êxito e benefício, ele vai repetir. Então ele vai latir mais. E aí ele vai latir mais e a única forma que você sabe que aprendeu, fala, não, reforço positivo, eu tenho que dar uma coisa boa para o cão, para ele parar de fazer uma coisa. Será que é essa a visão que a gente tem que ter? Quando o cão está realizando um comportamento, a gente pega e, opa, toma um petisco aqui para você parar de fazer isso. Ou, eu tô falando petisco, mas imagina, eu vou voltar de novo aqui no roer o pé da mesa. E aí você fala, tá roendo o pé da mesa. Aí você pega um brinquedo de roer, próprio para isso, e fala, ó, toma esse brinquedo aqui, ó. E aí seu cão morde e fala, pô, que legal, que gostoso. Curti, legal, tá funcionando, beleza. Aí, em algum momento, aquele brinquedo fica num canto, seu cão sai, vai fazer outras coisas, e aí ele não lembra onde está aquele brinquedo, ou ele não vê na hora. Aí ele vê o quê? O pé da mesa. Aí ele vai lá e rói o pé da mesa de novo. Por quê? Porque ele estava resolvendo o problema. A única coisa que você fez foi substituir por uma outra coisa. Naquele momento, naquele contexto. Então, se existir o brinquedo, a probabilidade do seu cão pegar é grande. Mas, olha o ciclo. O ciclo que o seu cão entendeu foi, morda o pé da mesa, que aí esse brinquedo aparece. Ele não entendeu que ele precisa ir até o brinquedo. Ou ele não entendeu que é o brinquedo que deve ser mordido. Ele entendeu que o ciclo do comportamento e do contexto é esse. Morder ali para poder ganhar. Latir para poder ganhar. Puxar a coleira para conseguir caminhar. Ter acesso às coisas no passeio, né? Latir para afastar outros cães. Latir para as pessoas chegarem até ele. Olha quanta coisa que o cão faz. Eu estou falando dos comportamentos mais simples que a gente conhece, né? Que é o cão latir, roer, fazer xixi nos lugares. Então imagina que é dessa forma que acontece com o seu cão. Você dá petisco, você não vai corrigir o comportamento. Se você não souber como fazer ou não antecipar para que esse comportamento não aconteça, você vai aumentar a frequência desse comportamento. Você não vai corrigir esse problema. É a mesma coisa falando do chuveiro lá, o chuveiro que estava pingando, quando eu falei no começo da live, tá? Quem estava aí deve saber do que eu estou falando. Imagina que nessa situação, então, ao invés de eu parar de usar o chuveiro e resolver o meu problema, eu vou deixar ele sempre aberto. Deixar ele sempre aberto. Pelo menos ele não está pingando mais. Por quê? Porque eu estou fazendo ele ficar aberto. Eu resolvi o problema? Eu resolvi o problema de pingar, porque agora ele não pinga mais. Agora ele está aberto. Não, eu que deixei aberto. É a mesma coisa. Não, meu cão late para eu poder dar o petisco para ele. Ele vai continuar latindo e vai latir ainda mais. Ou seja, o chuveiro vai estar cada vez mais aberto. Beleza, vamos finalizando aqui, ó. Quem quiser dar a última opinião, pode dar aí a última opinião. Vou até tomar uma água. Acho que hoje eu nem tomei água. Agora que eu vi que no YouTube aqui eu tô tava com o mouse, com o meu cursor do mouse bem na minha cara. Ou seja, quem tava vendo no YouTube não tava entendendo nada. Um mouse na minha cara. Beleza, vamos finalizar aqui. O que eu quero que a gente entenda de toda essa live que a gente falou, de por que a gente ainda bate nos cães. E quando eu falo a gente ainda bate nos cães, é porque isso ainda existe. E eu quero que a gente saiba que o único motivo que a gente bate nos nossos cães é porque a gente não sabe o que fazer. É só isso. É só por isso. E eu vou te culpar por você bater no seu cão? Não. Porque essa informação precisa chegar até você. Não é todo mundo. Se você vai falar
com um vizinho, independente, qualquer pessoa que você vai falar, pessoas que trabalham com cães, pessoas que não trabalham com cães, que já tiveram cães, e a pessoa sempre fez isso, ela nunca buscou uma outra forma, porque aos olhos dela o problema se resolvia, ela nunca soube de uma forma mais consciente, ela sempre esteve naquela parte mais leiga, de falar, ó, não estou vendo isso acontecer mais, ou o cão não está fazendo mais isso, mas ela não percebeu que isso está gerando outras coisas no cão. Ela não tem essa especialidade de observar cães, por mais que já tenha tido contato com cães, ela continua aplicando esse tipo de situação para os cães. Você vai continuar fazendo também. É a forma como você vai aprender. Agora, se você olhar para o seu cão e entender que quando você aplica uma punição no seu cão, isso é uma coisa que você está fazendo, que você está escolhendo fazer com o seu cão, está faltando empatia. Tá faltando você entender que aquele cão precisa de algumas coisas. Tá faltando você entender que você precisa apresentar as coisas pro seu cão, dar opções, mostrar para ele como agir em determinadas situações, o que ele pode, o que ele deve fazer. É muito mais do que você impedir que o cão faça coisas. É você olhar para o seu cão e para evitar ou impedir que ele faça isso, você dê essa opção para ele. Você mostra para ele uma opção muito mais benéfica, com uma recompensa muito mais legal. Se o seu cão continua fazendo algum comportamento que você não quer, pode ter certeza que aquilo que ele faz traz mais benefícios do que você mesmo para ele. Olha como é que é a questão que a gente levanta quando a gente tem um cão em casa. Qual o sentido do meu cão rasgar um tapetinho higiênico? Qual é a graça que ele vê nisso? Com certeza, uma graça maior do que as graças que você está inserindo na vida dele. Muito maior do que as coisas que você oferece para ele. E isso eu não estou nem dizendo que você tem que fazer atividades o dia inteiro com seu cão. Isso ainda cai no desuso das pessoas de falar, nossa, mas eu tenho que atender todas as necessidades do meu cão? Sim, mas quem disse que é o dia inteiro? Muitas coisas você precisa que seu cão consiga fazer sozinho. O tempo que você tem para poder passar com o seu cão precisa ser um tempo de qualidade, com benefício que o cão apresenta. Você precisa atender essas necessidades. É o famoso tempo de qualidade. Agora, se você deixa para gastar esse tempo que você tem com o seu cão aplicando punições, mostrando para ele que você é a pessoa que traz coisas ruins para ele, que relacionamento é esse que a gente está criando com os cães? E eu estou falando com todos os cães, não é só com nossos cães, qualquer outro cão que você encontre por aí. Então imagina que o nosso papel é dar essa boa vida para o nosso cão. É permitir que ele colha boas experiências, colha benefícios de tudo aquilo que ele faz. Se ele está em algum momento apresentando um comportamento que você não quer, ou que faz mal para ele, às vezes você não liga do seu cão latir por aí, mas quando você entende que ele está latindo porque tem uma necessidade que ele só sabe resolver desse jeito, você vai dar opções para ele. Você vai mostrar outras realidades para ele. É essa a nossa função quando a gente tem um cão em casa. Não existe essa questão de o meu cão precisa apanhar porque é sem vergonha. Nenhum cão gosta de apanhar. O que pode acontecer é que você bate tanto no seu cão, ou aplica tanta punição no seu cão, que essa é a forma como ele entende o relacionamento entre vocês. Então ele só conhece isso. Então você está usando o tempo que você tem disponível com o seu cão, ou que você até nem tem disponível, você está fazendo das tripas coração para ficar com o seu cão, para mostrar para ele que as punições existem. Que essa é a forma que você deve se relacionar com ele. Não faz nenhum sentido isso. Ainda mais se a gente sabe, hoje, atualmente, não lá nos homens das cavernas, nos nossos avós, não estou culpando nossos avós, mas no pessoal mais antigo, que não se evoluiu com esse conhecimento, você sabe que existem outras opções. Existem outras formas. E aí, a partir desse momento, é você que tem que escolher como você quer ter um relacionamento com o seu cão. Se você vai permitir que o seu cão seja punido pelas coisas que você não consegue fazer, ou que você não tem tempo, ou que você não quer fazer. Se você achar que é dessa forma que você tem que ter um cão, você sempre vai bater no seu cão.
Vai bater com palavras, vai bater com gestos, vai bater com punições. E não é isso que a gente tem que fazer com os nossos cães nunca. O objetivo nosso maior sempre foi e sempre será ser os melhores amigos, as melhores amigas dos nossos cães. Fazer com que ele tenha uma vida maravilhosa ao nosso lado, com a gente, querendo estar com a gente e gostando de estar com a gente. Esse é o nosso objetivo maior. Obrigado, pessoal, por terem participado aí, terem ficado aí, dado os ouvidos para poder me ouvir, dar os olhos para poder me ver também, para a gente compartilhar essas experiências, ouvir a opinião de vocês e melhorar cada vez mais o relacionamento que a gente tem com os cães. Tenham todos uma ótima quarta-feira, um bom início de dezembro aí, finalzinho do ano, um bom descanso a todos, fiquem bem.